Graças a paz, amém, irmãos? Amém, igreja? Falo com a máscara, o amém sai mais baixinho, não é verdade? É na hora de cantar, sai um pouquinho mais baixo, né? E a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Mas pedimos a Deus que ela passe o mais breve possível. E temos pensado, temos refletido nessa quarta Viva Fé e Obras sobre a temática do mês da juventude, que nós acabamos de recitar agora há pouco, o tema que diz: seja forte, mãos à obra. Vamos mais uma vez juntos? Seja forte e mãos à obra. Mas já parou para pensar sobre isso, sobre ser forte? E às vezes você olha para você e se sente fraco. E aí a temática do mês da juventude, o texto da divisa vai dizer: seja forte, mãos à obra. Mas você olha para você mesmo e você não se sente qualificado para essa obra? Já se sentiu assim? Já se sentiu desqualificado? Quando, por exemplo, você ainda não tinha o primeiro filho e você pensou: será que eu estou pronto para isso? Já se sentiu desqualificado diante de uma oportunidade para crescer no emprego, uma promoção, e você se perguntar: será que eu vou conseguir? Já se sentiu desqualificado, por exemplo, na igreja, quando você é convidado para dirigir um culto e, como Juliana disse, é algo que às vezes nós trememos aqui na frente, a gente sente, na é verdade, a responsabilidade, e você se sentiu desqualificado, ou para liderar um ministério na igreja, e talvez você nem aceitou o chamado, porque você se sentiu desqualificado. Justamente diante de tantas incertezas que a gente tem, diante de tantas situações que a gente se sente desqualificado, eu quero refletir com os irmãos essa noite sobre o tema qualificados. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 28, somente o verso 9 e 10. É contexto do tema que está sendo abordado durante esse mês, a nossa quarta Viva Fé e Obras. Eu vou estar lendo o verso 9 e vou pedir à igreja que leia o verso 10, amém, irmãos? Se você que está na sua casa, quero convidar você a ler conosco a palavra do Senhor, manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos refletir nessa noite sobre esses dois versículos, que tem muito a nos ensinar. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9 e 10, quem achou, diga amém. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. A igreja. Seja forte e mãos à obra. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus: Senhor, fala ao nosso coração. A gente precisa ouvir a Tua voz essa noite, Pai. Fale conosco. A gente precisa da Tua palavra, a gente precisa ser lavado nessa noite daquilo que tem impedido nossa visão, daquilo que tem nos impedido de seguirmos em frente, de fazermos a obra, de nos fortalecer no Senhor. Pai, obrigado pela leitura da Tua poderosa palavra. Obrigado pela Tua igreja reunida nessa noite, Senhor. E o nosso pedido é que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras, Senhor Deus, para que possamos colocar em prática o ensinamento que teremos nessa noite.
Ajuda-nos em nossas fraquezas, porque nós reconhecemos que nós somos fracos, que nós somos dependentes de Ti, ó Deus. Direciona-nos como Tu queres, e que venhamos, Pai, glorificar o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Qualificados. A palavra qualificado significa que tem a qualidade necessária para realizar tal feito, tal projeto, tal serviço. Então aquela pessoa é qualificada para isso. Ela tem os instrumentos necessários, ela tem a habilidade necessária para fazer o que precisa ser feito. E nessa noite, essa palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra de despertar, para nos despertar para essa verdade que é tão real para nós, como servos de Deus, como povo do Senhor, que somos chamados para uma grande obra. Esse mesmo Deus que chamou você um dia pela sua palavra, porque a Bíblia vai dizer que essa fé que você tem em Jesus, ela veio pelo ouvir da palavra de Deus, como diz Romanos 10:17. Esse mesmo Deus que chamou você é o Deus que capacita você para essa excelente obra, amém, irmãos? Então nós somos capacitados, nós nos tornamos qualificados por aquele que nos chama, por aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, por aquele que colocou em nós o seu próprio Espírito. E agora Deus habita na gente, Deus habita em você e Deus habita em mim. Por isso, em primeiro lugar nessa noite, nós somos qualificados através da graça e desse conhecimento de Deus, porque o próprio conhecimento que você adquire de Deus faz parte da graça dele, da revelação dele para a sua vida e para a minha vida. O texto ele começa dizendo: quanto a você, meu filho Salomão, Davi está no fim da sua vida, Davi está passando o reino para Salomão. Há um passar agora de coroa, e Salomão ele vai ter uma grande obra pela frente, o templo do Senhor. Poderíamos dizer uma das 7 maravilhas do mundo antigo, algo que não é simples de fazer, porque é um santuário, um local onde a presença do Senhor está ali, de uma forma onde o povo vai àquele lugar para adorar a Deus, e aquele lugar é o lugar de adoração. Sabemos hoje que Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então não é mais um lugar, mas naquele tempo era um lugar, o local de culto que foi separado, que o próprio Deus separou. Hoje nós podemos adorá-lo aonde estiver, e devemos adorá-lo aonde nós estivermos. E aí Davi ele começa dizendo para o seu filho: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai. Quando a gente pensa sobre ser qualificado, como que você se qualifica, por exemplo, para você trabalhar na área de engenharia? Você provavelmente vai fazer uma faculdade de engenharia. Então você precisa adquirir um conhecimento. O texto está dizendo, Davi, a primeira coisa que ele diz para Salomão é: conheça o Deus do seu pai. E a pergunta que fica ao nosso coração nessa noite é: quem é Deus para você? Presta atenção nisso aqui. Quem é Deus para você? E eu não estou falando sobre uma resposta teológica. Deus é Espírito, perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta todas as coisas. Excelente resposta teológica. Mas e para você? Quem é Deus? Deus é bom na sua visão para você? Deus, ele é alguém que você conta em todos os instantes da sua vida? Deus é alguém que você se relaciona todos os dias? Quem é Deus para você?
Ou Deus é alguém que eu vou no templo para falar com Ele 1 ou 2 ou 3 vezes na semana? Quem é Deus para você? E Davi ele está dizendo: conheça a Deus, tenha um relacionamento com Deus, tenha intimidade com Deus, busque conhecer esse Deus e prosseguir em conhecer a esse Deus, porque quando assim fazemos, nós começamos a viver o propósito da minha, da sua, da nossa existência. O próprio Jesus, ele disse que conhecer a Deus é a própria vida eterna. Como assim, pastor? João capítulo 17, verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Jesus está dizendo, qual é a essência da vida eterna? Conhecer a Deus. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então a essência da vida eterna é conhecer a Deus. Isso porque sem Deus não há vida, sem Deus não há conhecimento de vida, sem Deus não há plenitude, sem Deus não há verdade, sem Deus não há realidade de vida. É só um sopro sem propósito de existência, porque não se cumpriu aquilo do qual você e eu fomos chamados para vivermos. Então o texto, Davi, ele começa dizendo para o seu filho: conheça a Deus. Pastor, como que eu conheço esse Deus? Nós conhecemos esse Deus através da sua revelação. O próprio Jesus diz em João capítulo 5, verso 39, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Então, quando eu examino a Bíblia, quando eu paro para ler este livro, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, que é a realidade da nossa existência, esse livro é o que nos faz ver o mundo da maneira correta, para que não sejamos enganados pelas artimanhas, os artifícios, as estratégias satânicas e malignas, que querem fazer com que eu e você acreditemos em outros tipos de coisas, como se fossem verdades, mas que na verdade são grandes mentiras contadas como se fossem verdades. Então Davi, ele está chamando a atenção do seu filho Salomão justamente para isso: conheça a Deus. Irmãos, a falta do conhecimento de Deus, do entendimento da sua palavra, ela nos priva, ela nos impede de viver a vida que Deus idealizou para nós em Cristo Jesus. Imagina o que é você não viver aquelas bênçãos condicionadas, preparadas por Deus para você viver. Ser privado de uma vida de excelência, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer o Deus da palavra. Isso envolve toda a sua vida, isso envolve os seus negócios, isso envolve o seu casamento, isso envolve o desenvolvimento dos seus filhos. Isso envolve tudo que nós colocamos as nossas mãos, isso envolve o ministério. Porque quem não conhece a Deus, não conhece a si mesmo. Enquanto você não conhecer a Deus e não prosseguir em conhecê-lo, você não vai conhecer a si mesmo e nem a sua própria realidade. Porque fora de Deus o que existe é uma grande mentira. Fora de Deus não existe vida. E quando nós atentamos para isso, quando os nossos olhos são abertos e nós somos libertos, porque é isso que significa: e conhecereis a verdade vos libertará das armadilhas, das algemas do engano, do pecado. Aí nós começamos a viver o propósito estabelecido por Deus para as nossas vidas. Quem
não conhece a Deus, não conhece a si mesmo, e quem não se conhece, não sabe o que tem e o que pode fazer. Por quê? Porque ele nunca acha que ele pode fazer alguma coisa. Ele sempre se acha desqualificado. Irmãos, toda vez que você estiver diante de alguma situação, você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem habita em você. Pare para pensar sobre isso. Você faz parte do povo que conhece a verdade, que é a verdade de Deus, a única verdade. Você faz parte de um povo que tem Deus habitando em você. Olha que algo magnífico. Você faz parte de um povo que foi chamado para viver uma vida com um propósito. E esse povo é o povo de Deus. E esse Deus, Ele está nos qualificando. Como, pastor? O texto que foi lido nessa noite, eu vou pedir para projetar, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Já está sendo projetado. Diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Então tudo que está aqui, está porque Deus quis que esteja. Não tem nada que esteja aqui que Deus não quis que estivesse. Toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então nós aprendemos a verdade lendo a verdade, meditando na verdade. Para a repreensão, nós somos repreendidos por essa verdade. Porque às vezes o homem ele faz coisas erradas e alguns, entre aspas, amigos diz: segue em frente. O que importa é que você seja feliz. Mesmo quando as pessoas estão fazendo algo errado e que o final das contas vai ser um caminho de tristeza que leva à tristeza e à morte. Mas a palavra nos corrige, nos repreende. Para correção, para educação na justiça. Nós somos treinados para viver aquilo que é a vontade de Deus, a justiça. Nós somos qualificados por essa palavra, que nos direciona, que abre os nossos olhos, que se torna lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O texto continua: a fim de que o servo de Deus seja, o que, irmãos? Perfeito. E perfeitamente o que? Habilitado para toda boa obra. Para que ele seja capacitado. Para que ele seja qualificado. Para quê? Toda boa obra. Eu tenho um princípio que rege a minha vida. E não tem muito tempo na minha vida que eu tenho esse princípio. Não tem muitos anos. Eu gostaria que eu tivesse esse princípio no tempo dos nossos adolescentes. Como Juliana disse, a gente está ficando velho. Passa rápido, gente. Passa muito rápido. Eu tenho um princípio na minha vida que ele diz o seguinte: tudo que alguém pode fazer, eu posso também. Como assim, pastor? O senhor pode se tornar um jogador profissional de futebol? Posso. Só que eu vou ter que dedicar a minha vida para isso. Eu vou ter que treinar todo dia, eu vou ter que abrir mão de certo tipo de alimentação, eu vou ter que mudar diversos tipos de hábitos que eu tenho. Claro que hoje já não daria mais tempo, já são 37 anos, não dá mais. Eu não sei mexer em parte elétrica, mas se alguém faz, eu posso fazer também. Só que eu vou ter que estudar, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que me dedicar. Eu vou ter que me capacitar. Mas se alguém faz, eu posso fazer também. Essa pessoa tem as mesmas 24 horas que eu tenho, amém? Sim. Essa pessoa tem um cérebro igual eu tenho também. Deus me deu um corpo também. Então Deus também nos fortalece dia após dia
para fazermos o que tem que ser feito. Eu não estou falando que eu faço tudo e posso fazer tudo no sentido de que existem, nós sabemos, certos tipos de habilidades que as pessoas têm. Eu não vou chegar naquele nível, mas eu consigo fazer. É isso que eu quero que você entenda. É um princípio. Se alguém faz, eu posso fazer? Isso não é arrogância. Pelo contrário, é a humildade de entender que Deus, Ele deu para aquelas pessoas, para você, uma mente para pensar, te deu habilidades para você fazer o que precisa ser feito no seu dia a dia. Agora, você vai ter que se dedicar. Você vai ter que fazer o seu melhor, você vai ter que se desgastar, você vai ter que abrir mão de diversos tipos de coisas. Por quê? Porque quem faz aquilo precisou fazer isso. Vivi enfermeira, não é isso, Vivi? Precisou estudar. A ideia do princípio é a seguinte: eu posso ser um enfermeiro? Posso. Mas eu vou ter que me capacitar como Vivi se capacitou. Então, quando você for chamado para uma grande obra, a primeira coisa é, guarde isso no seu coração, é conhecer o Deus que você serve. É saber que esse Deus habita em você. E que a palavra de Deus te qualifica, te capacita para a boa obra que você e eu, nós somos chamados para realizar. O que você tem dito não hoje? O que às vezes você é chamado e você diz, eu acho que não dá ainda. Nós somos chamados, irmãos, para uma grande obra. E nós somos chamados para avançar um reino. O que é mais importante do que isso? Nós somos chamados para pregar sobre um Deus que é perfeito. Para pensar sobre isso. Quem está pregando aqui agora é alguém imperfeito. Mas está pregando sobre alguém que é perfeito. Só nisso eu já deveria dizer, eu sou desqualificado. Sim. Mas é no reconhecer que eu sou desqualificado e só posso ser qualificado em Cristo que eu me torno apto para fazer o que eu tenho que fazer. Amém, irmãos? É aqui que a gente compreende a essência da nossa existência, da vida. Senhor, eu não consigo, porque eu sei que sem Ti eu nada posso, mas eu sei que se o Senhor me ajudar, eu sei que se eu viver a Tua palavra, eu sei que eu vou conseguir fazer na força do Senhor. Davi, ele diz, olha para o texto. Voltamos ao texto. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Quanto a você, meu filho, Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração o quê? Íntegro. E ele diz mais uma coisa, e espírito voluntário. Davi está dizendo, conheça o Deus do seu pai. E Davi conheceu esse Deus. E Davi podia se sentir desqualificado para muita coisa. Quer ver uma coisa muito simples que ele poderia se sentir desqualificado? Na hora de enfrentar quem? Quem? Golias, meu irmão. Mais de 3 metros de altura. Um cara com cerca de 3 metros de altura. E aí chega Davi, nós não sabemos a altura certa de Davi, talvez ali com 1,75, minha altura. É certo que ele tinha um bom porte, que às vezes a gente pensa em Davi como um raquítico, magrinho, não, a Bíblia não fala isso. Mas alguém que, diante de Golias, estava desqualificado para enfrentá-lo. Mas o que Davi ele diz? É isso que eu quero que você entenda. Por si mesmo, não é que ele tinha poder sobrenatural. Davi ele diz em 1 Samuel 17, 45, você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso? Davi tirou o eu da história e colocou Deus na história. Não sou eu, é o meu Deus. Eu vou no nome dele e não no meu.
É aqui que você se torna qualificado. É quando você não coloca a sua confiança em si mesmo, mas no Deus que você serve. Qual é a luta? É uma batalha na família? É uma luta contra alguma enfermidade? É uma questão financeira? Ei! Coloque a sua confiança em Deus e não em si mesmo. E naquilo que você tem que fazer a sua parte. Aí você pode dizer: Deus, o Senhor já me deu o que é necessário. Agora eu preciso arregaçar as mangas, eu preciso trabalhar, eu preciso me dedicar, eu preciso fazer o meu melhor. Porque se tem alguém que faz, eu posso fazer também. Porque o Senhor já me capacitou. Amém, irmãos? Confiança em Deus. Tudo começa no Senhor. E Davi ele termina dizendo: eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Não foi a mim, Golias, que você afrontou. Você afrontou o rei de Israel, o Deus dos exércitos de Israel. Mas Davi ele diz: Salomão, sirva o Senhor com integridade e com um espírito voluntário. Todo esse conhecimento que Davi tem de Deus, da palavra de Deus, e que ele está dizendo para Salomão ter, esse conhecimento de Deus levou Davi a servir o Senhor com integridade e com espírito voluntário. Servir por completo. Guarde uma coisa no seu coração. Não quer dizer que Davi não errou, nós sabemos os erros de Davi. E a Bíblia não esconde erro de ninguém. É bem claro o erro dos homens de Deus que foram usados por Deus. E guarde uma coisa no seu coração nessa noite. Você já errou? Com certeza. E uma das coisas que Satanás ele quer que você acredite é: porque você um dia errou, você está desqualificado para fazer qualquer coisa hoje. Não acredite nessa mentira. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Então não se esqueça disso. Você não pode permanecer no pecado. Agora, onde você errou no passado, arrependa-se do seu pecado. Peça perdão a Deus e siga em frente. Não pare no meio do caminho. Siga em frente. Nós somos qualificados pela palavra da verdade. Nós somos qualificados por essa graça. E Davi está dizendo: sirva-o com integridade. A ideia dessa palavra integridade é servir obedecendo a palavra da aliança. Como assim, pastor? Quando Deus te chama e me chama para a gente servir a Ele com integridade, é em obediência à sua palavra. Não pode ser: Senhor, essa parte aqui eu sigo, aquela de lá eu não quero. Não. Senhor, eu tenho procurado viver a Tua palavra. E às vezes eu tropeço aqui nesse texto. Às vezes eu tropeço, Senhor, quando o mandamento diz para mim amar meu próximo como a mim mesmo. Por vezes eu tropeço nisso. Por vezes eu amo tanto a mim mesmo que eu não amo o próximo como a mim mesmo. Então me ajuda, Senhor. Talvez seja esse o tropeço, eu não sei qual é. Mas lembre-se que nesse Deus que nós habitamos em Cristo Jesus, nós somos chamados a servi-lo com integridade, de forma completa, obedecendo a sua palavra. E a sua integridade, a minha integridade é demonstrada quando ninguém está vendo. Quando você está no recanto da sua casa, do seu quarto, dos seus negócios, é ali que Deus está olhando a sua integridade. É quando ninguém está olhando. É lá no interior, porque a Bíblia diz que Deus sonda o coração. Mas o texto também diz: e com o espírito o quê? Voluntário. O que é um espírito voluntário, pastor? É porque não é por imposição, por medo, por poder, por aparecer. Mas espírito voluntário aqui, a ideia é fazer com prazer. Por que eu vim no templo hoje adorar Jesus? Porque eu tenho prazer em adorar Ele.
porque eu tenho prazer em servir a Jesus. E o que me faz ter esse prazer em adorar Jesus e servi-lo? O conhecimento que eu tenho dele. É porque eu olho para a revelação dele, eu acredito naquilo que está aqui, que quando a gente fala, vamos cantar, vamos adorar o Senhor, a gente canta e adora. Eu faço o meu melhor para ele, porque ele merece, ele é digno de toda adoração. Eu acho interessante quando a pessoa que não serve Jesus, e ela vai para um show, e um desses shows onde quebra tudo, o sujeito quebra tudo mesmo. Tudo que ele puder, ele quebra. Ele entra, sai dali suado. Ele se desgastou ao máximo. Ele gritou, ele berrou. Ele chamou o cantor, a cantora de linda. Ele fez o que ele podia. Mas quando nós somos chamados para cultuar, não é que a gente vai berrar, sair todo suado, não é nada disso. Mas é que você e eu, a gente precisa oferecer o nosso melhor. Aí o melhor seu e o melhor meu é de cada um. E aí nós não podemos julgar o culto do outro. Mas tem que ser o meu. Às vezes o meu melhor vai ser, oh Deus, que bom estar aqui e te adorar. Talvez vai ser isso. Mas eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Porque Ele já me qualificou para isso, amém, irmãos? O conhecimento que Davi tinha de Deus fez com que ele o servisse com integridade e com um espírito voluntário, com desejo para servir ao Senhor, por gratidão e por amor. É o que o salmista vai dizer no Salmo 116, verso 12 e 13: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O texto dessa noite, ele caminha para o seu fim e ele diz, olhe comigo. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Toda a intenção que há no coração, que há no pensamento daquilo que nós fazemos, Deus está lá sondando. Agora, nesse exato momento, Deus está olhando para o seu coração e sondando tudo. Cada milímetro do seu coração, do seu pensamento. E Ele conhece esses desígnios. Por isso é tão importante você conhecer Deus. Você se relacionar com Ele. Para que nós venhamos servi-lo com integridade, com um espírito voluntário. Verso 10. Agora, Salomão, preste atenção nisso. Tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e o quê? E mãos à obra. O que Davi está dizendo? Toma cuidado. Não é para fazer de qualquer jeito. Se esforce em conhecer a Deus em primeiro lugar. E faça o seu melhor. E é aqui que ele diz, seja forte e mãos à obra. Da onde vem essa força? Vem do Senhor. Da onde vem essa qualificação? Vem do Senhor. Da onde vem esse conhecimento que nos fortifica, essa graça que nos fortifica? Vem do Senhor. Então nós somos qualificados quando estamos no Senhor. Porque fora dele nós somos desqualificados. Mas é quando reconhecemos que sem Jesus nós estamos desqualificados, que sem a sua palavra, sem a verdade nós estamos desqualificados, que nós damos o primeiro passo para reconhecer e dizer, sem ti eu não posso fazer nada, mas contigo eu posso fazer todas as coisas, porque é o Senhor quem me fortalece. E a partir daquele momento eu estou qualificado. Eu me fortaleço nessa graça. Como o próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E é ali que nós nos fortalecemos. Irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto, e nós refletimos sobre esse Deus que nos chamou, é o mesmo Deus
que nos qualifica. O Deus que chamou você para uma grande obra é o Deus que qualifica você para servi-lo com integridade, com espírito voluntário, ou seja, com amor. É terrível fazer empurrado, mas quando a gente faz por amor, é uma graça, é uma alegria em servir e fazer o nosso melhor. Por isso o texto está dizendo: seja forte. Em quem? No Senhor. Mãos à obra, para a glória de quem? Do Senhor. Porque se a gente fizer primeiro para o homem vai decepcionar a gente. O pastor vai decepcionar a gente, o líder vai decepcionar a gente, mas quando a gente faz para o Senhor, no Senhor nós nunca somos decepcionados. A grande ideia que eu gostaria que você guardasse no seu coração para essa noite, ela diz que o Deus que lhe chamou também o qualifica para ser forte e servir com integridade e amor. Então, em Cristo, nós somos qualificados para sermos fortes. Para dizer: olha, está difícil, mas eu não vou parar. Por que eu não vou parar? Porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me... Tem gente que usa essa frase para comprar carro novo, casa nova, mas é na adversidade que a gente usa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e é Ele que nos fortalece. E aí nós servimos em obediência, com integridade, por completo, e por amor, com um espírito voluntário. Eu quero convidar você nessa noite a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Quero convidar o irmão Vinícius aqui à frente. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto o Vinícius está vindo, eu gostaria que você pudesse agora olhar e sondar o seu coração. E lembre-se, Deus está sondando o meu, o seu, o nosso coração nessa noite. Você que está na sua casa, olha para o seu coração. E a primeira coisa que eu gostaria que você pudesse refletir é: quem é Deus? A segunda coisa que eu gostaria que você pudesse refletir, depois de se perguntar quem é Deus para você, é como você tem servido a Ele. Tem sido com integridade, tem sido por amor, tem sido com um espírito voluntário. Porque é através desse conhecimento de Deus, dessa fé nele, que você vai servi-lo com integridade e com um espírito voluntário. E aí nós vamos viver isso de ser forte no Senhor, não em nós mesmos. E de colocar mãos à obra, de não olhar para trás, mas de seguir em frente, olhando somente para o Senhor. Fale com o Senhor nessa noite. Peça para Ele: Senhor, ouça a minha oração, ouça o meu clamor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Pai, nós queremos agradecer o Senhor. Agradecer porque o Senhor não desistiu de nós, mas o Senhor nos amou ao ponto de dar a sua própria vida, Jesus, e morrer numa cruz para nos salvar. E sabemos que hoje em Ti nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Somos qualificados em Ti, Jesus.
Que venhamos, ó Pai, como aprendemos nessa noite, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que venhamos, ó Deus, servi-lo com um espírito voluntário, por amor, por gratidão, por fé. Que venhamos servi-lo com integridade, em obediência à Tua palavra, aos Teus mandamentos. Senhor, que venhamos nos fortalecer no Senhor e mãos à obra, como diz o tema, Pai, desse mês. Pai, aviva-nos para a Tua glória. Desperta, Deus, a cada dia mais a Tua igreja, o Teu povo, a começar por cada um de nós, Senhor, porque sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos, Pai, naquilo que temos tropeçado. Ajuda-nos, Deus, em nossas fraquezas. E enche-nos com Teu Espírito Santo. Usa-nos para avançarmos o Teu reino. Usa-nos como luz em nossa casa. Usa-nos como luz em nosso trabalho, para a Tua glória, Senhor. E ajuda-nos, Pai, porque somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos direciona, pela Tua igreja, Senhor. Seja adorada e engrandecida em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.